Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória, para todo sempre. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Já estamos ao vivo aqui no Facebook, Mensagem do Apóstolo, e também no YouTube, Apóstolo Martins, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida. Enfim, hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2026. Estamos aí praticamente aí, né? Já é o quarto mês, né, do ano. Temos aí, se Jesus não voltar, temos aí mais 8 meses para terminar o ano, né, de 2026. Mas pelo andar da carruagem, a gente não espera muita coisa aí não, né? A gente não espera, né, muitas coisas boas aí não. Até porque a gente sabe que a palavra do Senhor tem que se cumprir. Ele diz, os dias são maus. E ele foi bem taxativo, que o final dos tempos iria ser manifestado por multiplicar a iniquidade. O amor de muito iria esfriar. Esse é um dos sinais que Jesus deixou para a igreja. Ele não deixou esses sinais para o mundo. Todos os sinais bíblicos é para o seu povo, é para a igreja, não é para o ímpio. Entendeu? Então entenda que a palavra de Deus ela foi dirigida, ela foi escrita para um povo, certo? E esse povo que eu estou dizendo aqui para você é aquele povo que escolheu entrar no caminho estreito. Em outras palavras, optou em aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, todos os sinais bíblicos, certo, sinais que procedem da parte de Deus para a igreja. Amém? E falar em sinais, hoje nós temos uma mensagem, né? Ontem nós fomos bem corrido, ontem foi um dia assim meio atípico, né? Aqui para mim, entendeu? Hoje também foi um dia muito corrido também para mim, aqui também, mas estamos aqui. O importante é que estamos com vida, estamos com saúde, para a honra e para a glória de Deus, para fazer a vontade dele. E a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre será. Entendeu? Perfeita, boa e agradável. Agradável, boa e perfeita. Enfim, é ótimo, é mais do que bom, é mais do que ótimo. Ok? Então hoje eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, aqui no livro de Juízes. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Juízes, ok? Então hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre Gideão, entendeu? Aqui no capítulo 6, pessoal, a gente vai encontrar que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, né, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes. Entendeu? Vamos lá. Deus entregou o seu povo, tá, nas mãos do durante 7 anos. Durante 7 anos,
né? A gente vai encontrar aqui em Juízes, capítulo 6, tá? Durante 7 anos, Israel sofreu nas mãos dos medianitas e dos povos que vinham também junto com eles. O que aconteceu nesse período? Aconteceu que Deus estava punindo o seu povo para trazê-los de volta a Ele. Porque Deus não tem prazer que nenhum dos seus filhos se perca. A verdade é esta. Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar todo ser humano, de A a Z. Ele quer salvar. Mas, infelizmente, a maioria não quer. Então, Deus não obriga. Então, agora, aqueles que são escolhidos, veja bem, tem os chamados, todos são chamados para a salvação. Ponto. Todos são chamados. Agora, os escolhidos, pessoal, não tem escolha. O nome já diz escolhido. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu quero trazer a palavra aqui sobre Gedeão mesmo. E o que aconteceu, e quero falar a respeito da mentalidade sacerdotal que Gedeão teve. Entendeu? E é o que está faltando, essa mentalidade sacerdotal no meio do povo de Deus. Então, por isso que eu não vou sair fora hoje, não fala, do tema. Como de costume eu faço. Eu sempre dou uma viajada dentro da Bíblia. Entendeu? Mas sem perder o foco do assunto que eu estou abordando. Então, num caso aqui de Juízes, capítulo 6, a gente vai encontrar que Deus entregou Israel nas mãos dos medianitas por 7 anos. E é difícil entender, mas ao mesmo tempo é fácil. Porque o pai que ama, ele corrige o seu filho. Quando o pai ele não usa a cinta, a Bíblia diz a vara, mas nos dias atuais é a cinta. No tempo do meu pai e da minha mãe, era a vara de marmelo, era rabo de tatu. Quem conhece tatu-peva? Né? Uma carne excelente, é carne de tatu, viu, pessoal? Quem nunca comeu carne de tatu não sabe o que está perdendo. Carne de tatu é excelente. Então, no nosso tempo, a gente foi criado dessa maneira. E ninguém se tornou bandido, nada disso. Porque os pais nos traziam ali na chincha, digamos assim, né? Entendeu? Desculpa o termo. Mas a verdade é esta. Agora, essa geração de hoje, os pais de hoje, são os pais Nutella. Não sabe criar os seus filhos. Entendeu? Precisa aprender com Deus, porque Deus corrige. Deus corrige. Está bem claro aqui em Juízes, capítulo 6, que o próprio Deus entregou os seus filhos na mão do inimigo. Para quê? Para que os seus filhos tornassem a ele. E aqui a gente vai encontrar Gedeão, ele não era, irmãos, uma pessoa egoísta na fé. Ele não era uma pessoa egoísta na fé, como muitos são. Então, aí o Senhor disse a ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. E aí, imediatamente, ele responde dizendo o seguinte: se o Senhor, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Aqui no versículo 13. Não dá para ler tudo. Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Disso nós podemos ver, pessoal, que
realmente Gedeão não pensava somente em si, mas ele pensava também em todo o povo de Deus. Ele tinha uma mentalidade sacerdotal. Ele tinha uma mentalidade de reino, de sacerdote, de interceder pelo povo. Você está entendendo? É o que está faltando hoje. Hoje, a maioria hoje não pensa no coletivo, não pensa no coletivo. Ele pensa só na sua própria vida, no seu individual. São pessoas egocêntricas que têm ainda a coragem de rotar a santidade, entendeu? A santidade, escute bem o que eu vou falar aqui, a santidade não está no tom da sua voz aveludada, porque Herodes tinha uma voz aveludada e Herodes foi comido pelos bichos. E todo mundo viu imediatamente que Deus feriu Herodes e Herodes foi comido pelos bichos, porque ele não deu glórias a Deus. Então, nós temos que aprender como Gedeão. Gedeão tinha um ministério sacerdotal no seu coração. Ele estava malhando aqui o trigo no lagar, que não era um lugar correto de malhar o trigo, certo? Era um local de pisar uva, de socar uva, entendeu? Mas ele estava ali malhando ali para guardar alguma coisa para o seu povo não morrer de fome. O que é isso? É uma mentalidade, irmãos, de um sacerdote. Qual é a função de um sacerdote? Seja ele um sacerdote da sua casa, que é o provedor da família, o marido. O esposo, ele é o sacerdote da casa, ele é o provedor da casa, o homem, entendeu? Então, agora, Gedeão, ele nos ensina aqui como nós devemos agir em momentos de dificuldade, em momentos onde Deus está tratando com o seu povo, porque a verdade é essa, pessoal. O Brasil ele é enorme. O Brasil é um continente. O Brasil é um continente. Mas nem todos os brasileiros temem ao Senhor. Nem todos os brasileiros têm a sua vida pautada na palavra de Deus. Então, por isso que acontecem essas coisas terríveis que está acontecendo em nosso país. Estamos vivendo num período de escassez de dinheiro, de alimento, de médicos, entendeu? Por mais que a mídia tenta mostrar algo que a gente sabe que não é real, porque nós é que precisamos, e é nós que corremos atrás, a gente sabe que não é isso o que eles mostram aí na mídia, porque a mídia recebe verba do governo federal e aí ela é obrigada a transmitir o que o governo federal ordena, porque senão não recebe verba. Isso é todas as emissoras, pessoal. Não vem dizer para mim aqui que o SBT está de fora, é que a Record está de fora, é que a Band está de fora, é que a Rede TV está de fora. Nada. Todas elas recebem verbas do governo federal e por isso elas falam exatamente o que convém ao governo. Não mostra a realidade. A única realidade que eu vejo eles mostrando a desgraça do povo nesses programas aí sensacionalistas, né? Que passa a tarde todinha falando de coisas terríveis que acontecem, porque eles ganham em cima disso aí, audiência, patrocínio. Eu confesso para você que como pastor, eu sou obrigado
a falar isso para vocês aqui. Como pastor, eu sou obrigado a falar isso. Porque eu tenho uma visão sacerdotal. Eu tenho uma visão de sacerdote, de querer ver o bem do povo de Deus. Então, por isso que eu estou fazendo um apelo aqui, para vocês me ajudarem e se afiliarem aqui na minha página, Mensagem do Apóstolo. O propósito é alcançar 100 mil famílias. Ouça bem, 100 mil famílias aqui, nessa página que você está vendo, essa live. Você assinando, você se compartilhando, você vai fortalecer o nosso ministério que está há 36 anos pregando o evangelho e sem nenhum escândalo, né, minha esposa, bispa? Graças a Deus. Sem nenhum escândalo. 36 anos pregando o evangelho, eu e minha esposa, sem nenhum escândalo, sem nenhuma mancha, para a honra e para a glória do nosso Deus. E tanto eu como a minha esposa, nós temos uma visão sacerdotal, de querer ver todo o povo ser abençoado. Não é só um grupinho, não, todo o povo. Então nós podemos aprender aqui muito com Gedeão, capítulo 6. Em Juízes, capítulo 6, falando sobre Gedeão. Então, aqui ele demonstra para o anjo, entendeu? Do que foi feito, da grandeza de Deus que os pais haviam contado. Então, aqui nós podemos aqui entender a fé que Gedeão tinha. Ele estava prestando atenção, Gedeão, ele tinha uma atenção focada em tudo que havia acontecido no passado e o que estava acontecendo no presente. Então, Gedeão diz ao anjo do Senhor: o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: e não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. No coração de Gedeão aqui, irmãos, no coração de Gedeão aqui, a gente vai encontrar que havia uma fé que prestava atenção. Não lhe era indiferente o que acontecia com Israel. Ele lamentava a perda da vitória do Senhor. E a massa do povo estava insensível e eles sofriam, empobreciam, ficava pobre. Estava pobre aqui esse povo nessa época. Mas Gedeão pergunta pelas maravilhas do Senhor. E também estava triste, mas agora o seu coração está novamente cheio de esperança. Há quanto tempo ele já sofreu sob a aflição do seu povo? Mas eis que aí o Senhor revelou-se a ele e chamou. Entendeu? Se sofre sob a situação da igreja de Jesus e de um mundo perdido, então ouve. Deus sempre encontra as tais pessoas e um dia ele vai revelar a ele. Entendeu? Pessoalmente, a elas, várias pessoas. Então, como aconteceu com Gedeão aqui no capítulo 6. Como aconteceu com Gedeão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Entendeu? Que coisa maravilhosa, hein? Deus já nos enviou para libertar o povo da mão dos inimigos. Quem é os inimigos? Os espíritos malignos que estão agindo na camada da sociedade. Hoje o inimigo está operando tanto na política, dentro da igreja, fora da igreja, na família, principalmente na família. Estamos vendo o agir do inimigo.
E aí Deus diz o seguinte para mim e para você aqui. Vai tu nessa força. O Senhor está contigo. Olha aqui. Então, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus tem enviado você aqui nessa página agora, aqui na mensagem do apóstolo. Foi Deus que trouxe você aqui para você ser uma pessoa que vai passar a seguir a nossa página. E nós iremos alcançar 100.000 famílias para ser abençoada. Deus está dizendo para você, aleluia, vai tu nessa tua força. Porventura eu não te enviei? Deus trouxe você aqui nessa página. Deus trouxe você aqui nessa live. Eu não sei qual horário que você vai assistir essa live. Eu não sei se é agora. Eu não sei se é de madrugada. Eu não sei se é na parte da manhã ou na parte da tarde. Eu não sei o horário que você vai assistir essa live. Mas Deus está dizendo que Ele trouxe você até aqui. Para que você venha a se inscrever aqui no canal Mensagem do Apóstolo e também compartilhar, para que possamos chegar a 100.000 pessoas, para que possamos chegar a 100.000 pessoas, amém? Ó, está um pouco aí a imagem, está um pouco meia, não posso dizer, ela está meia rosa aí, mas já já ela vai voltar no normal, tá ok, pessoal? Fique em paz, ela vai voltar no normal já já aí esta imagem, tá ok? Vai voltar já já aí e você vai ver que está tudo normal para a glória de Deus, ok? Entendeu? Vamos aí, ok? Tá meio rosa aí, né? Vamos lá. Tá meio rosa aí a página, mas vai dar tudo certo. Tá meio rosa, mas vai dar tudo certo aí, pessoal. Fique firme aí, que vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus. A página, a internet aqui é uma maravilha, viu, pessoal? Entendeu? Ela tem hora que ela dá esse chute aí, que vocês estão vendo, tá? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, ok? Então vamos continuando, para a glória de Deus, ok? Vamos continuar aqui com a nossa live, para a glória de Deus. Então vai compartilhando. Deus trouxe vocês aqui para que vocês sejam um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Ok? Vamos ver como é que está aqui, se está melhorando ou não. Está muito devagar, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá que vai dar tudo certo. Ok? Já estamos de volta. Pronto. Já estamos de volta aqui. Ok? Graças a Deus, né? Estamos de volta aqui. Dando sequência. Entendeu? Dando sequência aqui. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Entendeu? Estamos no YouTube também. Estamos no YouTube também. Está aguardando. Isso. Estamos aqui. Pronto. Tá meio complicado, né?
Então vamos voltar aqui, que nós estamos aqui também, aqui em cima, aqui, estamos aqui também no YouTube, pessoal. Entendeu? Estamos aqui no YouTube. Estamos aqui no YouTube. Não esqueça disso. Nós estamos ao vivo. Entendeu? Tá ok? Parte 2 agora, a gente vai continuar falando sobre a visão que Gedeão tinha. Ele tinha uma fé que prestava atenção. E ele fala para Deus, para o anjo. Ele pergunta o que foi feito da sua grandeza, que nossos pais contou, que o Senhor nos libertou lá do Egito, nossos pais. E Deus pega e fala com ele. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrar Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está dizendo, eu enviei você para vir aqui, ó, na página Mensagem do Apóstolo. E através de você haverá 100.000 pessoas. 100.000 pessoas com o apóstolo Martins para livrar toda a família brasileira da miséria, da pobreza. De que maneira? A maior pobreza, a maior miséria é a miséria espiritual, pessoal. Eu sei que a fome também é terrível. Eu também não sou ignorante. Eu sei que a fome é terrível. Mas a verdade é que a maior miséria que alguém possa ter na vida é a miséria espiritual. Por isso que Deus está dizendo, eu chamei você para ser um dos 300 com meu apóstolo. Ou seja, você vai ser um dos 100.000. Deus está querendo 100.000 pessoas comigo. Aqui. Para a gente alcançar o Brasil. Porque se a gente alcança 100.000 pessoas, e essas 100.000 pessoas, cada uma delas, dessas 100.000 que a gente alcançar, vai compartilhar, a gente vai chegar em toda a nação brasileira. Eles vão ser alcançados. Ok? Então, deu um problema aí na internet, mas nós já voltamos aqui na segunda fase da internet. Então, em primeiro lugar, né, é bem esclarecedor que o Senhor voltou-se para Gedeão e encontrou uma afirmação semelhante em Lucas 22:6, onde está escrito, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e isso significou a grande transformação na vida de Pedro. Quando os olhos de Jesus encontrar os seus olhos e quando o anjo do Senhor se voltar aqui para você, você vai ter a mesma atitude de Gedeão. Quando ele olhou, então aconteceu também no seu coração uma grande mudança. Ok? Houve uma grande mudança na vida de Pedro, quando Jesus fixou o olho nele. Houve uma grande mudança na vida de Gedeão. Gedeão foi transformado. Ele já tinha um coração voltado para a nação, mas ele não podia fazer muita coisa. Mas o Deus que ele ouviu falar das grandezas, ele tinha no coração dele. E quando isso aconteceu, o Senhor se revela a ele e fala, olha, achei alguém agora que eu vou usar. E no capítulo 7 nós vamos ver o que aconteceu. Aconteceu coisas extraordinárias no capítulo 7. Aconteceu coisas extraordinárias. Entendeu, meus irmãos? Então, nós precisamos entender, aqui nesse capítulo 6 de Gedeão, que a transformação de Gedeão revela-se na grandiosa diferença entre o versículo 13, mas Gedeão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e o que foi feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então aqui, a transformação começa aqui. Então, onde ele ainda lamenta o que é feito de todas as suas maravilhas, porventura agora o Senhor, entendeu? Nos desamparou? Aí no versículo 15, o Senhor lhe disse, ele diz, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aqui a gente encontra, meus irmãos, aqui, né, a transformação do coração de Gideão. Senhor meu, com que livrarei Israel? Essa pergunta mostra que, por outro lado, Gideão ainda não estava completamente compromissado, digamos assim, ainda, tá? Com respeito com aquele que estava falando com ele. E assim é muito bom que ele reconheceu e ele confessou com a sua própria humildade e fraqueza. Eis que a minha família, é a menor. Eis que a minha família é a menor. Deus não está procurando família grande, Deus não está procurando homens grandes, Deus não está procurando pessoas grandes, Ele está procurando pessoas humildes e que possam submeter à vontade dEle. Deus não está procurando pessoas de alto padrão, Ele está procurando pessoas que realmente reconhecem que Deus é Deus e Deus pode fazer muita coisa por intermédio dEle. Por intermédio de você, como sacerdote da sua família, ou sacerdotisa da sua casa, você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. Mas você tem que reconhecer, como Gideão reconheceu, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da tribo de Manassés. E olha que ele é de uma tribo, irmãos. Manassés foi um dos reis mais perversos, viu? Misericórdia. Manassés, olha, sacrificou o próprio filho aos ídolos. E, no entanto, Deus o perdoou. Então você vê o amor de Deus como é que é grande. Deus está dizendo, eu amo você, eu perdoo você, eu quero restaurar você, mas eu quero você fazendo parte dessa lista de 100.000, junto com o meu apóstolo. Que através de você, junto com o apóstolo, eu irei sacudir o Brasil, através da palavra, através da internet. E quem sabe, né, de outras maneiras também Deus pode fazer. Mas até então é a internet, o que nós temos em nossas mãos. Então vem comigo 100.000. É 100.000. Entendeu? São 100.000 que Deus está chamando. Com Gedeão, Deus chamou 300. E Deus está chamando nós agora 100.000. Por quê? É para varrer o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste, para resgatar os cristãos que estão na mesma situação que Gedeão estava e o povo também estava. Gedeão sentiu na pele a miséria do povo. Gedeão sentiu na sua própria pele que o povo de Deus estava empobrecido. Será que isso não toca em você? Será que o Espírito Santo não toca em você nesse momento? Para você ver o que está acontecendo na nossa nação? Deus nos entregou nas mãos do inimigo. Ou você tem dúvida? Você tem dúvida do que eu estou falando? Então você tem que ler mais a Bíblia e prestar atenção nos pequenos sinais. Deus nos entregou nas mãos dos inimigos.
Por isso que o Brasil está quebrado e só vai levantar daqui a 50 anos. E olhe lá. E olhe lá ainda se vai se reerguer daqui a 50 anos. Meio séculos. Porque, devido à rebeldia do povo, Deus entregou o Brasil na mão dos inimigos. Então, quem está governando são os inimigos. Porque a gente sabe que a gente não tem liberdade nenhuma mais de pregar o evangelho como deve ser pregado. A gente tem que pensar 10 vezes antes de usar uma palavra para poder não ser punido e nem ser processado. E aqui eu te falo para você, o Brasil está numa profunda miséria. E, entendeu? Só não está na miséria aqueles que estão em eminência, digamos assim, nessa nação. Mas o povo está na miséria. Mas Deus levantou um humilde aqui. Deus me chamou como um vaso. Tá? Para juntamente com você, nós iremos levantar um exército de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas orando comigo. Oreba, Nagasúbia. Erimianda, Rabacanda, Siriandas. 100 mil comigo orando, o Brasil vai ser passado a limpo. 100 mil pessoas comigo, orando comigo, aqui na minha página, Mensagem do Apóstolo, nós iremos sacudir o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste. Aleluia! Do Iachoque ao Apuí, nós iremos sacudir o Brasil. Se você vir comigo com coragem e com fé, não seja como aqueles que voltaram para trás porque era covarde. Deus chama pessoas de valor, pessoas de fé, pessoas que têm coragem. Deus não chama covarde. Está lá em Apocalipse 21. Os covardes ficarão de fora. Então Deus chama pessoas valentes. E eu quero 100 mil pessoas valentes comigo aqui. Oriba. 100 mil pessoas comigo aqui. Nós iremos sacudir o Brasil. Iremos passar o Brasil a limpo. O evangelho vai ser pregado de ponta a ponta. E as pessoas que estão vivendo na miséria, como está aqui, ó, em Juízes, capítulo 6, o povo estava empobrecido porque Deus havia entregado eles nas mãos do inimigo. Entendeu? Eu não vou falar daqui de geopolítica aqui, que é complicado, porque eu fico até nervoso. Mas a verdade é essa, Deus me chamou para me pregar a palavra. Então eu quero que você entenda que nós não podemos ficar de braço assim, enquanto nós temos um chamado de Deus para ter a mente e o coração de sacerdote como Gedeão. Gedeão era um sacerdote. Ele tinha um coração sacerdotal. Ele não pensava só em si. Ele malhava o trigo no lagar, guardava para que o povo não perdesse a vida de tanta fome. Ele conseguiu salvar muitas pessoas de Gedeão. Pelo seu coração voluntário, pelo seu coração amoroso, de querer ver o povo abençoado. Aí eu te pergunto, você é um sacerdote? Você é uma sacerdotisa de Deus? Se você é, então você vai vir comigo. Você vai vir comigo aqui na página, você vai se inscrever aqui. E nós iremos partir com oração, com jejum, e não haverá principados, não haverá potestade das trevas que vai resistir o poder de Deus. Naragasubiandalabás. O poder de Deus vai transformar este país. Esta miséria que nós estamos vivendo hoje, que a gente não consegue ir no mercado fazer uma compra sossegada. A gente vai lá com a calculadora na mão, calculando ali as moedinhas no bolso, para trazer somente o necessário do dia. Porque a fome está instaurada na nação brasileira. Mas esse demônio vai cair por terra.
porque nós temos um país rico. E nós temos um Deus que é muito mais rico ainda, que é dono dessa nação brasileira. Ele é dono dessa nação brasileira e de todas as nações. E eu quero você comigo. E você não vai me abandonar. Amém? Então vamos ver aqui. Aí ele reconhece que ele não é ninguém. Para Deus usar você, você tem que reconhecer que você não é ninguém. Pode ver, em toda a história da Bíblia, ô bispa, minha esposa, você vai encontrar que todos os homens de Deus não quiseram fazer a obra, porque eles reconheciam que eles não eram nada. E aí Deus usava. Moisés e os profetas, todos, sem exceção. Profeta, eu falo, messiânico, profeta Isaías, ai de mim que vou perecendo. Jeremias, eu não passo de uma criança. Rei Salomão, eu não passo de uma criança, eu não sei entrar, não sei sair, como é que eu posso ser rei? Então Deus escolhe pessoas que é humilde, é simples, que troca o nome de Jesus por Genésio, mas Deus opera. Enquanto os doutores estão no ar-condicionado, nos escritórios, sentados no ar-condicionado, comendo do bom e do melhor, vestindo do bom e do melhor, existe ainda aqui Gideão aqui, ó. Existe Gideão aqui comigo. Então eu não sei aonde é que você está agora, qual horário que você está me vendo, se é 1 da manhã, se é 2 da manhã, se é 3 horas da manhã, se é na parte do dia ou na parte da tarde, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, você não vai se acovardar, você vai vir comigo. E você vai se inscrever. Tem um WhatsApp aí. É meu WhatsApp pessoal. Mas não ligue, por favor. Só manda áudio ou texto, tá ok? Que eu respondo. Tá ok? Apóstolo Martins está convocando 100 mil pessoas para sacudir o Brasil com jejum, com oração e sem interesse, entendeu? Nenhum, a não ser ganhar almas para o Senhor e restaurar a igreja que foi corrompida nesses últimos 40 anos. Recuperar a igreja que foi corrompida nesses 40 anos para cá. Ela se vendeu por um prato de lentilha como Esaú. Mas Deus está dizendo para mim, eu ainda tenho Gideão ainda. Eu ainda tenho Gideão ainda. No passado eu escolhi 300, mas hoje eu estou escolhendo 100 mil. Com 100 mil eu vou fazer o que eu tenho que fazer nessa nação. Porque os que estão aí estão corrompidos. Não tem legalidade espiritual, não tem autoridade espiritual, porque está corrompidos até o fio do cabelo da cabeça. E você sabe do que eu estou dizendo? Eu estou falando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu estou cansado de ver notícia de falsos pastores, de falsos apóstolos, de falsos bispos, de falsos profetas e profetisa. Eu estou cansado e por isso Deus diz para mim, levanta-te, que eu sou contigo, homem. E eu disse, Senhor, eu não sei falar, eu tenho a língua pesada, eu não consigo guardar, eu solto. Ele falou, é isso que eu quero, homem corajoso, homem que fala sem ter medo, homem que fala a minha palavra e não fica medindo o que vai falar.
para querer agradar os ouvintes. Eu estou procurando homens como você, Martins. Eu estou procurando homens e mulheres como estes que irão vir com você. E com você e eu na frente, o Brasil vai ser passado a limpo. A miséria dessa nação vai sair. O país vai passar a limpo, pessoal. Escute o que eu estou dizendo. Deus vai sacudir essa nação pelo poder do Evangelho. Mas para isso, é necessário a gente submeter o que está aqui, ó. O país estava na miséria. Os medianitas estavam destruindo tudo. Eles não tinham nada. Eu te pergunto, como é que está o teu celeiro aí? Como é que está o teu celeiro? Está cheio? A tua despensa está cheia? A tua geladeira está cheia? O teu freezer está cheio de carne aí, de alcatra, de contrafilé? Está cheio? De picanha? Está cheia? Não, não está, apóstolo. Lógico que eu sei que não está. Porque ninguém tem condições de comprar 1 quilo de carne, R$50, R$60, pelo amor de Deus. E quando chega em casa, a mulher vai temperar e vai fritar. Aquele 1 quilo se torna meio quilo, porque meio quilo é de gelo, derrete tudo. Por isso que Deus está dizendo, eu quero 100 mil. 100 mil homens e mulheres compromissados. Homens e mulheres que não têm medo de falar a verdade. Falar na Xaragasúbia a palavra, a Bíblia. Deus não está mandando você inventar nada. Deus está mandando você pregar a palavra e mais nada. Porque é isso aqui que mantém a igreja. É isso aqui que mantém os olhos de Deus em nós. É a palavra. E é o coração sacerdotal. Como Gedeão. Gedeão não era egoísta, como muitos são por aí. E você sabe do que eu estou dizendo. Você é uma pessoa inteligente. Você é dotado de inteligência. Porque você é a noiva do Cordeiro. Então, terminando aqui, porque tivemos uma live que tivemos que interromper, porque deu um problema na internet, ficou meio rosa, nada contra rosa, eu gosto também da cor rosa, entendeu? Não tem nada a ver, pessoal, mas não sei o que aconteceu, ficou rosa. E não é a primeira vez que acontece isso, já é a segunda vez que acontece. Então, eu interrompi e voltei aqui de volta. Já estamos a 22 minutos e 15 segundos nessa segunda fase. E por isso eu vou concluir a mensagem de hoje. Vou concluir. O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Juízes 6:16. Agora, você entenda o que eu vou terminar aqui. Deus escolheu um homem improvável. Como o Bento, o pastor Bento da Assembleia de Deus, que era um homem improvável. Todo mundo zombava do Bento, devido à cor dele, devido à dificuldade dele de pregar o Bento, né, bispa? Sim. Era discriminado pelo ministério, era discriminado por todos. Mas Deus disse, Bento, você vai pregar nas nações, você vai rodar o mundo, Bento. Mas ele era uma pessoa indouta. Ele não era um doutor. E os doutores zombavam dele. Mandava ele limpar o banheiro, mandava ele fazer isso, e ele ia. Mas a promessa de que Deus fez na vida dele se cumpriu. Ele já rodou o mundo, o pastor Bento. Rodou o mundo. O improvável. Pastor Bento, da Assembleia de Deus. Que Deus te abençoe.
Que Deus te abençoe. Você é um exemplo de simplicidade e humildade, ao ponto que o reverendo Napoleão Falcão, numa certa vigília, o pregador era o Bento, mas na simplicidade do Bento, na humildade do Bento, o Bento chega e fala, ó, está conosco aqui o reverendo Napoleão Falcão, e eu não sou digno de pregar aqui nessa noite, tendo ele aqui do lado, um dos maiores evangelistas que o Brasil já teve. E eu passo o microfone para o reverendo Napoleão Falcão. Napoleão Falcão se levantou e disse, com as suas palavras, que aquilo que o Bento tem, muitos não têm: pedagogia, ensinamento de família, humildade, simplicidade, de reconhecer uma autoridade. E Napoleão Falcão disse, pregue, meu irmão, que eu vou te dar cobertura espiritual aqui. E Napoleão Falcão sentou e começou a interceder, e Deus começou a usar poderosamente o pastor Bento. E ele rodou o mundo. O improvável como Martins, o improvável como você, nós iremos galgar 100.000 pessoas. E você vai me ajudar. Se você tiver Deus na sua vida, e se você tiver discernimento de Deus, você vai entender que isso aqui não se trata de um desejo de homem. Não. É um projeto de Deus. Não é para alcançar números, é para alcançar famílias, almas. Porque esse coração é um coração sacerdotal. E Deus sabe, e as ovelhas que estão debaixo da minha cobertura sabem muito bem o quanto eu amo a família, o quanto eu amo o povo, o quanto eu desejo ajudá-los. E falar em ajudá-los, para terminar aqui, quero mandar mais uma vez um abraço aqui para os pastores lá do continente africano. Eu estou aqui com o celular carregando, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, rapidamente aqui. Pronto, está aqui, rapidamente. Deixa eu mandar aqui uma alô aqui, né? Aqui para o pastor Jeremias, pastor Jeremias, amém, lá de Moçambique. Amém, meu amado irmão, essa é a minha obra missionária, e aqui ele também fala a respeito da dificuldade que está tendo lá em Moçambique. Pastor Jeremias, tá ok? Jeremias, entendeu? Lá de Moçambique. Temos também aqui vários outros pastores também, lá de Moçambique também, entendeu? Temos aqui também o pastor Alberto também, Fernando, lá também do continente africano. Temos vários homens de Deus que estão trabalhando, mas que estão sofrendo, porque o país deles está numa miséria terrível, como o Brasil está. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Tem também aqui o pastor Almir também. Aqui também tem vários pastores também. Temos aqui o pastor missionário Salvador também, tá ok? Deus abençoe, pastor Salvador, aí no continente africano. Que Deus venha salvar muitas almas por intermédio do Senhor, tá ok? Em nome de Jesus Cristo. Então, tá aqui. São várias pessoas. São várias pessoas que estão conectadas conosco nesse exato momento. Amém? Então eu vou ficando por aqui, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e que você possa ser tocado por Deus para poder vir agora conosco aqui na nossa página Mensagem do Apóstolo, tá ok? Mensagem do Apóstolo, que você possa estar vindo para cá para engrossar essa fileira, digamos assim, essa fileira de pessoas compromissadas com o reino de Deus. Oremos então. Amado Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus, o teu amado Filho,
Graças eu te dou por esse momento maravilhoso e quero apresentar, Senhor, todos os teus servos que estão comigo aqui, aqueles que irão estar, meu Deus, mais tarde ou amanhã ou final de semana. O Senhor sabe qual horário que o teu filho, a tua filha vai assistir essa live e que o Senhor possa tocar no coração dele, no coração dela, e o Senhor já escolheu as pessoas certas. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E o Senhor escolheu 100.000 para caminhar comigo aqui, como o Senhor escolheu Gedeão e 300 com ele. E o Senhor escolheu 100.000 para andar comigo aqui. E eu espero eles, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abrir a porta da finança na vida dele, da sua família, no seu negócio, na sua empresa. Meu Deus, entra com providência na empresa desse homem, na empresa dessa mulher, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus, faça prosperar a empresa deste homem, faça prosperar a empresa dessa mulher, faça prosperar a empresa desse jovem, faça prosperar, Senhor, tudo o que o teu servo, a tua serva colocar as mãos. Em nome de Jesus, assim eu profetizo e assim eu declaro a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dor. Vou ficando por aqui e até a próxima, querendo o nosso Deus. Shalom, Adonai. Até a próxima, hein? Até a próxima, querendo o nosso Deus. E não esqueça, vai compartilhando aí